Vamos então continuar com as cartas do diabo ao seu aprendiz. A gente viu a 1, a 2, a 3, a 4. E preparando aqui esse vídeo para vocês, eu achei melhor a gente pular para 8, porque é uma carta maravilhosa, simplesmente por isso, tá? Na minha opinião, é uma das melhores de todas. Se você tem curiosidade de saber quantas cartas são o livro, são 31 cartas, tá? Mas o objetivo meu aqui é fazer apenas 10, uma série de 10. Vamos lá então. Um diabo chamado Maldanado escreve para o seu aprendiz Vermelindo, que está tentando tirar de Deus um homem que aqui é chamado de paciente. Então sempre eu gosto de reexplicar isso para as pessoas entenderem melhor. E Deus é chamado aqui de o inimigo, tá? Por quê? É o diabo que está falando, tá bom? Meu querido Vermelindo, então quer dizer que você nutre grandes esperanças de que a fase religiosa do seu paciente esteja definhando, não é? Será que ninguém nunca lhe contou sobre a lei da ondulação, Vermelindo? Então o Vermelindo estava todo ansioso porque o paciente dele estava definhando espiritualmente. Estava naquele deserto, aquela noite escura, né? E o diabo pai falou assim, ó, não se iluda, porque ser humano ondula. É normal. Ele vai dizer assim, olha, os seres humanos são anfíbios. Em parte animais, em parte espíritos. A insistência do inimigo, Deus, em produzir tal híbrido revoltante foi um dos fatores determinantes para o nosso Pai retirar o seu apoio a ele. Deixa eu explicar aqui. A teologia cristã diz que Satanás era um anjo de luz que pertencia aos anjos de Deus e que se revoltou contra Deus e se tornou anjo das trevas, Satanás. E aqui ele fala o seguinte, que o fato de Deus ter criado o ser humano susceptível a ondulações foi um dos motivos que levou Lúcifer, ainda anjo bom, a se revoltar contra Deus. Como é que você vai criar um ser humano que pode te desobedecer? Aí aqui ele fala assim, que foi um dos fatores determinantes para que o nosso pai, Satanás, né, se revoltasse, retirasse seu apoio a Deus. Vamos lá. Como espíritos, eles pertencem à eternidade, os seres humanos. Mas como animais, estão fadados à temporalidade. Se você estivesse observando o seu paciente cuidadosamente, Vermelindo, você teria visto essa ondulação em todos os aspectos da vida dele. Do seu interesse pelo trabalho, na sua afeição pelos amigos, nos seus apetites físicos. Todos têm seus altos e baixos. Enquanto o ser humano viver sobre a Terra, os períodos de riqueza e vivacidade emocional e física se alternarão com períodos de entorpecimento e pobreza. A aridez e o tédio que o seu paciente está passando agora não são, como você entusiasticamente supõe, obra sua. Não. Eles são meramente um fenômeno natural que de nada nos servirá se não soubermos tirar vantagem disso. Então ele está falando, Vermelindo, não se orgulhe, não foi você que causou essa secura espiritual nele. Não fica nutrindo esperança não, porque sem o nosso entendimento não sabemos por quê, mas Deus criou a gente assim, criou os seres humanos assim, susceptíveis a dizer sim, hoje não, dizer sim, hoje não, né? Mas a obediência que o inimigo demanda dos seres humanos é algo bem diferente. Deve-se encarar o fato de que toda aquela conversa sobre seu amor pelos homens,
e a liberdade perfeita que vem de se entregar e dedicar-se a Ele não é mera propaganda. Como se poderia de bom grado acreditar? É sim uma verdade aterrorizante. Vermelindo, o amor incondicional que Deus sente pelos seres humanos é uma verdade aterrorizante para nós, mas é uma verdade, não é só conversa. Você já deve ter se perguntado muitas vezes por que o inimigo não utiliza seus poderes para estar sensivelmente presente nas almas humanas em qualquer nível sempre que desejar. Deus não é Deus? Ele não poderia nos fazer seres humanos sem a suscetibilidade ao erro? Sempre querendo rezar, sempre querendo ser santo, sempre empolgados espiritualmente. E aqui fala, Deus poderia ter usado os seus poderes, porque Ele é onipotente, para nos fazer assim, né? Mas não fez. Porque isso seria, segundo o diabo aqui da carta, seria atropelar a vontade humana. O que aconteceria se ele se tornasse perceptível, mesmo num nível mais tênue e mínimo? Não valeria de nada para ele, porque não pode violentá-los, pode apenas encantá-los. Pois sua ideia desprezível é fazer duas coisas incompatíveis ao mesmo tempo. As criaturas devem ser um com ele, sem deixarem de ser elas mesmas. Simplesmente anulá-las ou assimilá-las não servirá aos seus propósitos. Não atende, gente, aos propósitos de Deus fazer-nos perfeitos. Não atenderia aos planos que Ele tinha para a gente, né? Ele está preparado para intervir um pouquinho, no início. Irá instigá-los com pequenos sinais da sua presença, que, embora minguados, parecem grandes para eles, repletos de doçura emocional e representativas de uma resistência fácil à tentação. Não foi assim no início da sua vida espiritual, né? Deus interviu um pouquinho no início, como diz aqui o diabo, né? Com coisas repletas de doçura emocional, e era fácil resistir à tentação. Era muito fácil, né? Mas Deus nunca permitirá que esse estado de coisas dure muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, irá retirar, se não de fato, pelo menos de sua experiência consciente, todo o apoio e incentivo. Tem uma hora que Deus tira todo o apoio e todo o incentivo. Deixará a criatura andar com suas próprias pernas, a fim de executar a partir da própria vontade aqueles deveres que perderam o atrativo, que já perderam o atrativo. Deus quer que eu e você executemos os nossos deveres espirituais por nós mesmos, mesmo se esses deveres perderem o atrativo. Não forem mais atraentes, não forem mais gostosos. Deixará a criatura andar com suas próprias pernas. E durante esse período de baixa, muito mais do que nos períodos de pico, que ela amadurecerá e se tornará o tipo de criatura que ele deseja que ela seja. É nos períodos de baixa que você amadurecerá, e é aí que você se tornará a criatura que Deus quer que você se torne. É nessa hora. Desse modo, as orações feitas no estado de aridez são aquelas que o agradam mais. Podemos arrastar nossos pacientes por meio da tentação contínua, porque o nosso propósito em relação a eles é apenas que sirvam de refeição para nós. E quanto mais conseguimos interferir na vontade deles, melhor para nós demônios.
mas o inimigo não pode tentá-los para a virtude, assim como nós os tentamos para o vício. Ou seja, gente, a virtude não é tentadora. As coisas boas de se fazer não nos causam tentação de fazer. Quem faz isso é o pecado. O mal é tentador. O bem não é tentador. Ele quer que eles aprendam a andar sozinhos. E deve, por isso, retirar a sua mão. E se o que restar de tudo isso for apenas a vontade de andar, Deus já ficará satisfeito até mesmo com seus tropeços. Ó, presta atenção. Deus quer que as pessoas aprendam a andar sozinhos e deve, por isso, retirar a sua mão. E quando Deus retira a mão, propositalmente, talvez isso esteja acontecendo com você, se o que resta for apenas a vontade de andar, de caminhar com Deus, se o que restar na sua vida for apenas o desejo de continuar caminhando, ele ficará satisfeito até mesmo com seus tropeços. Não se iluda, vermelhindo. Não tem um perigo maior para a nossa causa aqui no inferno do que quando um ser humano que não deseja mais, mas ainda assim pretende fazer a vontade do inimigo. Sem ter vontade, ele faz. Não tem nada mais temível para o inferno do que um ser humano nessa situação. Quando ele olha em redor para o universo do qual todo traço de Deus parece ter desaparecido, e pergunta-se, por que fui abandonado? E ainda assim obedece. E termina assim a carta. Caramba, meu. Que coisa espetacular. Comente aqui o que você achou dessa carta. Carta número 8. Divulgue. Tá legal para você esses vídeos? Mostre para outras pessoas, nos seus grupos de WhatsApp, né? Inscreva no canal, deixe o seu like. Todas essas coisas ajudam esse trabalho a se fortalecer. Tá bom? Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.